Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. Hoje nós temos um review mais do que especial. Eu vou estar apresentando aqui para vocês um lançamento que foi publicado agora recentemente pela publicações Shed, que é a mesma Vida Nova. Mas antes disso, eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal. Aqui do meu lado esquerdo, na verdade do seu lado direito aí, você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário, tá bom? Cada vez que você faz isso, você está ajudando o nosso canal a chegar em lares de pessoas que ainda não conhecem esse conteúdo tão abençoado que tem modificado e ajudado a vida de muitas pessoas. Esse livro que eu vou estar apresentando aqui, eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você comprar, tá bom? No link aqui embaixo. Quando você compra no nosso link que eu coloco aqui embaixo, você vai estar automaticamente ajudando o nosso canal, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui embaixo e vamos para o nosso review de hoje. O nosso review de hoje, nós vamos estar falando um pouco sobre o comentário de Colossenses Filemon, que é do Dr. Douglas Moore, que é publicado pela Shed Publicações. É esse comentário aqui, comentário que a gente chama de comentário da Shed, esse de capinha preta. Essa obra ela faz parte de uma coleção de comentários que está no inglês com o nome Comentário Pilar, que quem é o editor-chefe desse comentário é o J. Carson, e dois comentários dele publicados aqui em português, o comentário de Mateus e o comentário de João, que foram os dois primeiros a ser lançados. Em sequência lançaram Marcos, que é do James Edward, e depois lançaram Lucas, que também é do James Edward. Esse comentário aqui, eu sempre tenho falado isso, ele vai ser considerado o melhor comentário do Novo Testamento quando ele estiver completo, Os evangelhos já está completo, então nos evangelhos, na minha opinião, é o melhor que você possa encontrar. Porque ele, além de ter uma introdução boa, agradável, dentro do seu contexto literário, ele tem uma forma hermenêutica, exegese, de utilizar-se do texto de uma forma muito clara que qualquer pregador, qualquer pastor, qualquer professor de escola bíblica vai conseguir entender aquilo que a narrativa está querendo apresentar. E eu já tenho lido o J. Carson, eu tenho utilizado bastante o Carson, tanto Mateus como de João. Tenho utilizado agora recentemente o Lucas, do James Edward. E agora, depois que chegou esse comentário aqui, tá com uma semana e nós estamos com eles em mãos, eu estou utilizando também o do Douglas Moore, principalmente o de Colossenses. Eu estou terminando a leitura minuciosa da introdução desta obra e dá para perceber pela sua introdução o que é que ele quer apresentar, tá bom? Aqui são dois comentários em um só. Você vai encontrar a introdução de Colossenses e depois você vai encontrar a introdução de Filemon. Na introdução de Colossenses, ele vai trazer um debate sobre a questão da autoria paulina sobre o comentário de Colossenses. Douglas Moore ele apresenta duas fases de opiniões, algumas das vezes apresenta até três, mas sobre a autoria ele vai apresentar duas. Ele vai apresentar um grupo de teólogos que não acredita que Paulo foi o escritor de punho, e vai apresentar outro grupo de teólogos que acredita que sim, que Paulo foi o escritor de punho. Então ele apresenta o argumento daqueles que não acreditam e coloca o argumento daqueles que acreditam. Então você entra dentro de um pequeno debate sobre a questão autoria. E no meio desse debate, ele vai lá e apresenta a visão dele, que ele tem sobre a questão da autoria do comentário de Colossenses, que ele acredita que sim, Paulo foi o escritor, o escritor literal de Colossenses. Então, dentro dessa temática, você vai entender que ele vai apresentar, ou um comentário, na verdade, vai apresentar um comentário mais voltado para a área de confirmação daquilo que o Paulo tem falado. Tanto que no capítulo 1 ele vai utilizar-se de uma questão histórica, como por exemplo, quando Paulo diz que aqueles que são santos, os santos que estão em Colossos, ele vai apresentar aqueles santos em Cristo que estão em Colossos. Ele vai apresentar essa aplicação sobre a questão cultural que Colossenses estava vivendo, Colossos estava vivendo
aonde Filadélfia estava tomando espaço geográfico e a população de Colossos estava um pouco deprimida, um pouco confusa. Então isso atingiu a igreja que estava naquela localidade e Paulo escreve para ela dizendo: vocês estão aí, mas vocês não são daí, vocês pertencem a Cristo, vocês são santos. Então ele vai começar a entrar dentro desse contexto histórico e faz a sua aplicação. Os comentários da Shed ele é bom por conta disso. Ele tem a aplicação de texto. Ele não é um comentário simplesmente técnico que vai te mostrar as questões cotidianas, as questões literárias, as questões do grego, do hebraico. Não é só isso. Ele apresenta, mas ele tem na sua finalidade mostrar uma aplicação de texto. Né, trazer uma aplicação de texto naquilo que ele está rotulandamente pregando, anunciando dentro desse comentário. Esse comentário aqui ele é dividido em dois, como eu já falei, porque são dois comentários, tá certo? Primeiro ele vai apresentar Colossenses, então tem uma introdução de Colossenses, os irmãos podem observar aqui que eu vou apresentar agora aqui para vocês, ó. Aqui tem o início de Colossenses, uma introdução. Então ele vai fazer essa introdução ele vai falar para quem a epístola foi escrita, Colossos ou Colossenses, quem escreveu a epístola, autoria, quando a epístola foi escrita, data e lugar da escrita, por que Colossenses foi escrita, o ensinamento falso, o que Colossenses ensina, a teologia da epístola. Aí ele, ainda dentro da introdução, ele vai falar sobre Cristo, vai falar sobre a cosmologia e os poderes, vai falar sobre a igreja, vai falar sobre o evangelho, vai falar sobre a escatologia que está em Colossos e vai falar sobre a vida cristã. Então, depois de ele aplicar aí 100 páginas, né, praticamente contando lá do prefácio até a vida cristã, que é a última aplicação da introdução, depois de 100 páginas ele começa o comentário. Então veja que tem uma introdução bastante vasta, mas é isso que eu estou dizendo, não é uma simples introdução, não é algo só técnico, ele vai apresentar algumas posições contextuais que dá para você utilizar no seu sermão tranquilamente, viu? Tranquilamente. Então ele vai começar aqui falando sobre o início da epístola, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor. Então ele começa a fazer a aplicação, ele faz a apresentação. Então, dentro mais ou menos de 419 páginas, ele escreve o comentário todo de Colossenses, né? Então vai 319 páginas, é só o comentário de Colossenses. Então depois dessa 419 páginas, você vai encontrar a epístola de Filemon. Então ele tem uma bibliografia selecionada sobre Filemon. Então ele começa a introdução, um perfil básico, o autor, recipiente, natureza e lugar de escrita, a situação por trás da epístola, o propósito, a relevância da epístola. Né? Aqui em Filemon ele vai simplesmente trazer 3 tópicos dentro da introdução. Depois daí ele começa o seu comentário, o início da epístola. Então ele vai trabalhar mais ou menos assim 4 capítulos, né? Ele vai utilizar os 4 capítulos e vai trabalhar em cima do comentário de Filemon. Uma coisa que eu queria mostrar aqui para os irmãos, interessante que eu achei no início desse comentário, é uma bibliografia selecionada sobre Colossenses. Observe isso aqui, ó. Bibliografia selecionada sobre Colossenses. É costume você encontrar essa bibliografia sempre no final do livro. Né? De qualquer livro, a grande maioria de livros, você vai encontrar a bibliografia no final. Então, muitas das vezes ela é descartável, né? Você não lê a bibliografia. Aqui não, aqui quando a bibliografia está no início do livro, você é quase obrigado a ler. Querendo ou não, você passa o seu olhar. Então isso daqui eu achei bastante interessante porque tem muitas dicas de comentários, de livros que vai falar sobre o tema de Colossenses. Ele vai tratar aqui mais ou menos aqui de 4, 5, 6, 7, quase 10 páginas, isso, quase 10 páginas unicamente sobre essa bibliografia de Colossenses, e da mesma forma ele vai fazer com o de Filemon, né? Quase 10 páginas só de bibliografia. Então aqui você pode selecionar um autor, você pode ver o autor que ele está mais utilizando, e aí você vai fazendo a sua pesquisa, né? Se você fala o inglês, fica muito melhor ainda. O prefácio o prefácio desse comentário, ele é escrito pelo Dr. J. Carson, né? O J. Carson,
ele faz esse prefácio. Você pode ver aqui o nome embaixo, J. Carson. Ele faz esse prefácio e ele diz que Douglas Moo, ele tem um vasto conhecimento dentro do contexto do Novo Testamento. E mesmo assim, Douglas Moo, ele foi um dos professores de um do seminário que J. Carson dá aula, né? Hoje ele não faz mais parte, o Douglas Moo não faz mais parte desse mesmo seminário, mas o J. Carson disse que eles juntos escreveram muitas obras, e até em português tem uma introdução aos evangelhos que foram também escritos pelos dois autores, J. Carson e Douglas Moo. Então, na minha visão, esse comentário é mais do que essencial, você deve sim adquirir, certo? Nós temos aqui em mãos o de Lucas e temos de Marcos, está esperando chegar o de Mateus, e aí tem Isaías, que foi lançado, tem João também, que é J. Carson, que também foi lançado, tá bom? Então, esse foi mais um review do nosso comentário de Colossenses e Filemon. Se você ficou até aqui conosco, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, se você já adquiriu essa obra, se você vai adquirir. E quero deixar um aviso. Próximo mês vai estar sendo lançado o comentário Douglas Moo de Tiago, tá bom? Próximo mês, o comentário de Tiago, que não é o mesmo comentário de Tiago daquele das bolinhas, né? A gente conhece como comentário das bolinhas, que é um azul. Não é o mesmo comentário, é outro diferenciado. O J. Carson fala um pouco desse comentário de Tiago, que vai ser lançado aqui também na sua introdução. Então tá previsto para o próximo mês. Eu vou deixar aqui a foto dele aqui do lado. E você pode estar comprando esta coleção sensacional aqui nos links aqui embaixo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você vai lá, compra e automaticamente você já ajuda o nosso canal, tá bom? Então esse foi mais um review de hoje. Até o próximo vídeo.